Bitcoin, a primeira moeda digital descentralizada do mundo, continua a cativar investidores e a revolucionar as finanças tradicionais. O seu preço tem sido uma autêntica montanha-russa. Agora, os analistas estão atentos a sinais de uma nova fase de acumulação. Esta fase pode indicar um período de crescimento sustentado para o Bitcoin. Compreender a dinâmica da acumulação é crucial para os investidores que procuram navegar no emocionante mundo das criptomoedas. A natureza descentralizada do Bitcoin diferencia-o das moedas tradicionais. Ele opera numa rede global de computadores, livre do controle governamental. As transações são seguras, transparentes e eficientes. Estas características únicas tornaram o Bitcoin numa classe de ativos atrativa, tanto para indivíduos como para instituições. À medida que nos aprofundamos no conceito de acumulação, vamos descobrir os fatores que influenciam as flutuações de preço do Bitcoin. A fase de acumulação no ciclo de mercado do Bitcoin é caracterizada por um período de movimentação lateral ou ligeiramente ascendente do preço. Durante este tempo, os investidores de longo prazo, muitas vezes referidos como holders, acumulam mais Bitcoin. Eles veem a faixa de preço atual como uma oportunidade favorável para comprar. Esta acumulação constante cria um forte nível de suporte para o Bitcoin. À medida que a procura por parte destes grandes investidores gradualmente supera a pressão de venda, o preço do Bitcoin começa a estabilizar. Esta estabilidade atrai mais investidores, alimentando ainda mais o processo de acumulação. As opiniões dos analistas variam, mas muitos acreditam que o Bitcoin está a mostrar sinais de entrar numa nova fase de acumulação. Eles apontam para fatores como as métricas on-chain e o comportamento dos holders de longo prazo. Os holders de longo prazo, ou baleias, como são por vezes chamados devido às suas grandes participações, desempenham um papel fundamental nos ciclos de preços do Bitcoin. Estes investidores normalmente têm um profundo conhecimento dos fundamentos do Bitcoin. Eles são menos propensos a serem influenciados por flutuações de mercado de curto prazo. A sua atividade de acumulação serve como um forte sinal para o mercado. Atualmente, os holders de longo prazo estão a exibir uma forte tendência para acumular Bitcoin. Eles reconhecem o potencial de crescimento a longo prazo desta classe de ativos emergente. A faixa de preço entre 58 mil e 73 mil dólares é de particular interesse. Representa um desconto significativo em relação ao preço mais alto de sempre do Bitcoin. Prever o preço do Bitcoin é notoriamente difícil. No entanto, ao analisar os indicadores técnicos e o sentimento do mercado, podemos fazer suposições fundamentadas sobre a sua trajetória futura. Para setembro, alguns analistas preveem que o Bitcoin será negociado dentro de uma faixa de 60 mil a 75 mil dólares. Os principais níveis de resistência a observar incluem 70 mil e 73 mil dólares. Se o Bitcoin conseguir romper estes níveis com um volume significativo, isso poderá indicar um maior potencial de subida. No entanto, é importante notar que eventos imprevistos podem impactar o preço do Bitcoin. As condições econômicas globais, as notícias regulatórias e os avanços tecnológicos podem contribuir para a volatilidade do mercado. Seção 5. A zona entre 58 mil e 73 mil dólares. Um campo de batalha para o Bitcoin. A faixa de preço entre 58 mil e 73 mil dólares é crucial para a trajetória de curto prazo do Bitcoin. Esta zona representa uma confluência de níveis técnicos e psicológicos. É onde os compradores e vendedores provavelmente se envolverão numa luta feroz pelo controle. Se o Bitcoin conseguir estabelecer uma base sólida acima de 73 mil dólares, isso seria um sinal de vitória decisiva para os bulls, os otimistas. Isto poderia abrir caminho para uma subida em direção a novos máximos históricos. No entanto, se o Bitcoin não conseguir manter-se acima de 58 mil dólares, isso poderá desencadear uma onda de pressão de venda. Isto poderia empurrar o preço para baixo, para níveis de suporte mais baixos. Seção 6.
Risco de liquidação. Navegando na volatilidade do mercado. Um fator de risco a considerar no mercado de criptomoedas é o potencial para liquidações. As liquidações ocorrem quando os traders pedem dinheiro emprestado para amplificar as suas apostas. Se o preço do Bitcoin se mover contra a sua posição, eles podem ser forçados a vender as suas participações para cobrir as suas perdas. Esta venda forçada pode exacerbar as quedas de preços, levando a uma cascata de liquidações. Embora as liquidações sejam uma parte normal do mercado, elas podem contribuir para o aumento da volatilidade. É importante que os investidores estejam cientes dos níveis de liquidação e que gerem o seu risco de acordo. Seção 7. O futuro do Bitcoin. Acumulação e além. Se o Bitcoin navegar com sucesso na fase atual de acumulação, isso poderá lançar as bases para uma recuperação significativa de preço. A acumulação de Bitcoin por holders de longo prazo reduz a oferta disponível no mercado. Isso cria uma pressão ascendente sobre o preço. Além disso, a crescente adoção do Bitcoin por instituições e investidores tradicionais provavelmente alimentará a procura a longo prazo. À medida que mais pessoas reconhecem a proposta de valor do Bitcoin, é provável que o seu preço reflita esta procura crescente. Seção 8. Compreendendo a proposta de valor do Bitcoin. A proposta de valor do Bitcoin assenta em vários pilares fundamentais. A sua natureza descentralizada torna-o resistente à censura e manipulação. A sua oferta limitada de 21 milhões de moedas garante escassez, tornando-o uma potencial proteção contra a inflação. Além disso, a tecnologia blockchain, segura e transparente do Bitcoin, tem o potencial de revolucionar várias indústrias além das finanças. À medida que a compreensão e a adoção do Bitcoin aumentam, o mesmo acontecerá com o seu valor. Seção 9. A importância de uma perspectiva de longo prazo. Investir em Bitcoin requer uma perspectiva de longo prazo. O seu preço é conhecido pela sua volatilidade, e as flutuações de curto prazo são de esperar. No entanto, a longo prazo, o Bitcoin tem apresentado uma tendência consistente de subida. Aqueles que acreditam nos fundamentos subjacentes do Bitcoin são menos propensos a serem abalados por quedas temporárias no mercado. Eles entendem que o verdadeiro valor é construído ao longo do tempo. Seção 10. Gerindo o risco num mercado volátil. Investir em criptomoedas, incluindo Bitcoin, acarreta riscos inerentes. É essencial abordar esta classe de ativos com cautela e investir apenas o que pode perder. Diversificar a sua carteira por diferentes classes de ativos é crucial para gerir o risco. Além disso, é aconselhável manter-se informado sobre os desenvolvimentos do mercado e ter uma estratégia de investimento bem definida. Considere consultar um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento. Seção 11. Conclusão. Abraçando a jornada do Bitcoin. O Bitcoin é uma tecnologia revolucionária que está a remodelar o panorama financeiro. A sua jornada tem sido marcada por altos emocionantes e baixos angustiantes. O potencial para o Bitcoin entrar numa nova fase de acumulação apresenta uma oportunidade emocionante para os investidores. À medida que o mercado evolui, é crucial manter-se informado, gerir o risco de forma eficaz e manter uma perspectiva de longo prazo. O futuro do Bitcoin permanece brilhante, e aqueles que abraçarem a jornada provavelmente colherão as recompensas. Para leituras adicionais e para se manter atualizado sobre os últimos desenvolvimentos no mundo do Bitcoin, encorajo-o a explorar os recursos disponíveis em masteringbitcoin.com e bitcoin.org.